Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Eu finalmente consegui assistir o filme Toy Story 4 e eu queria falar um pouquinho a respeito dele com vocês. E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá, esse é o segundo filme do Toy Story a não ser dirigido pelo John Lasseter, que é um dos cabeças ali da Pixar, que na verdade foi afastado porque ele se portava mal com os funcionários e etc. Ele não faz mais parte da Pixar e esse é o primeiro filme que tem muito pouco envolvimento criativo do John Lasseter nesse filme do Toy Story. E eu acho que não fez tanta falta assim, porque é um filme muito bom, que eu gostei bastante. Eu já devo falar logo de cara que eu acho o Toy Story 3 um filme superior, eu acho que é um filme muito mais emocionante, mas o Toy Story 4 eu acho que consegue ser facilmente o filme mais engraçado dos quatro até o momento, porque eles investiram bastante na comédia, uma série de novos personagens estão ali somente para dar um tom mais cômico pro filme, que os outros tinham até um tom bastante cômico, mas esse eles investiram de verdade nesse sentido. A gente tem alguns personagens que estão ali, parece somente pela comédia. A gente tem os dois coelhinhos ali, né? Tem um coelho e um patinho, que são muito engraçados. Nos Estados Unidos, eles são interpretados pelo Key & Peele, que, caso vocês não saibam, o Jordan Peele é o diretor do filme Corra, e ele é um dos intérpretes desses dois caras. Então, mesmo que eu tenha assistido dublado, eu acho que foi uma decisão muito legal colocar esses dois, que já são uma dupla de comediantes muito famosa nos Estados Unidos, para interpretar esses novos personagens. E não só isso, o próprio Garfinho e o Nick Cabum, se não me engano, também estão ali praticamente só pela comédia. E, inclusive, a Betty Bo Peep tem uma ajudante pequenininha que também só tá ali para falar frases de efeito, para falar frases engraçadas. Então, nesse sentido, se a gente fosse dar uma nota pela comédia, o Toy Story 4 é o melhor de todos até o momento. Mas vamos falar um pouquinho a respeito da história, vamos falar um pouquinho de como a história evolui, como a narrativa dos personagens evolui com relação aos filmes anteriores. Vocês vão saber, obviamente, que agora os brinquedos estão com a Bonnie, pelo que aconteceu no final do Toy Story 3, o Andy dá os brinquedos para Bonnie, inclusive o Woody e o Buzz. E a gente vê que alguns anos se passaram, a Bonnie tá numa escola nova, tá num curso novo e ela tá se adaptando e o Woody não é mais o brinquedo favorito dela, a gente vê que o Woody não é mais escolhido para brincar, só que ele continua sendo aquele cara extremamente fiel, extremamente leal, fica até chato em alguns momentos o quão leal ele é à criança, mas eu acho que isso foi intencional justamente por causa do arco que a gente vai ver no decorrer do filme. Eu acho que eles exageram muito nesse sentido, justamente para o arco dele ser mais impactante ainda no final. Puxa, que bom ver você! E nesse filme a gente vê até um choque de lealdade no Woody. O Woody constantemente fala da Bonnie, mas ele também constantemente fala do Andy. Então a gente vê que ele ainda se lembra muito do dono anterior, do primeiro dono dele, né? Pelo menos pelo que a gente viu. Mas nesse filme, em certo momento, ele fala que foi feito na década de 50. Então, talvez o Andy não tenha sido o primeiro dono dele. Talvez o Andy tenha sido um dos muitos donos que ele teve até o momento. Então, voltando, a Bonnie, ela tá numa escola nova e ela tá sozinha. O Woody vai lá e ajuda ela. E ela faz o Garfinho, que é um personagem novo, que é um personagem que deixa mais perguntas ainda a respeito de como esse universo dos bonecos funcionam, como os brinquedos ganham vida e etc. E eu acho que eles incluíram o Garfinho justamente para mostrar que não faz tanto sentido assim, que não tem como você procurar uma resposta para isso. Como que juntar um palitinho com um garfinho e botar dois olhos e uma boquinha ali virou um ser consciente, um ser que fala, que pensa e etc. E eu particularmente não gostei tanto assim do Garfinho, eu acho que não precisava ter ele na história, sinceramente. Eu acho que eles poderiam ter dado um pouquinho mais tempo de tela para os outros personagens que a gente já conhece e ter focado talvez na história do Woody com a Betty Bo Peep nessa aventura. Ele poderia ter ido para a loja de penhores por algum outro motivo, ele não precisaria ter ido lá somente por causa do Garfinho. E nessa loja de penhores ele encontra a melhor personagem do filme, na minha opinião, que é a personagem
Gabi Gabi. Eu gostei bastante da personagem, pra mim, ela é a personagem mais desenvolvida dentro de um filme só. Eu gostei muito do arco dela, da forma que ele acontece, lembra muito o arco do Lotso, só que o Lotso não tem um arco de redenção, enquanto a Gabi Gabi tem, e o arco dela se confunde muito com o arco do próprio Andy, só que eles acontecem meio que de forma inversa. Enquanto a Gabi Gabi está procurando um dono desesperadamente, está procurando uma criança para ela conquistar aqueles momentos que o Woody teve, a gente vê que o Woody já teve esses momentos, não só com uma criança, mas com duas. Então agora ele está num arco de se libertar das crianças e ser um boneco independente, ser um brinquedo independente. Esse é um conceito novo nesse universo, né? A gente já tinha visto mais ou menos isso com o Lotso, né? Com aquela galera da Sunnyside, com aqueles brinquedos, mas a gente ainda não tinha visto brinquedos que nem interagem com crianças, que vivem de forma completamente independente. Vocês vão se lembrar que o Lotso, por mais mal que ele fosse no Toy Story 3, o objetivo dele ainda era ficar naquela turma de crianças mais bem educadas, naquela turma de crianças um pouquinho mais velhas, que sabem lidar com os brinquedos, que brincam com mais carinho. Então, mesmo sendo um ser do mal ali, ele ainda queria brincar com as crianças, ele ainda sentia falta do seu dono. Agora a gente vê que começaram a surgir brinquedos que não estão literalmente nem aí para as crianças, que não querem ter donos e somente querem explorar o mundo. E é isso que o Woody acaba fazendo no final do filme, ele acaba indo com a Betty Bo Peep, o que conclui o arco dele depois de dois donos que a gente sabe, né? Depois do Andy e depois da Bonnie, finalmente ele vai virar um boneco livre com a paixão da vida dele, que é a Betty Bo Peep. É um filme muito emocionante, o final do filme é muito bom, mas eu acho que o filme acabou exagerando muito na interação entre os brinquedos e os humanos. No primeiro filme, por exemplo, se a gente olhar, eles respeitam muito bem a regra de hora que o Andy está voltando, cada um volta para os seus lugares, hora que o Andy está na escada, todo mundo já sumiu, todo mundo já deitou, todo mundo já está nas suas posições originais. Nesse filme não, eles interagem quase que o tempo todo com humanos. A gente vê inclusive que a Betty Bo Peep tem um carrinho que ela vai dirigindo no meio dos outros, como se fosse um gambá. Então eles praticamente ignoram que existem humanos nesse universo e eles agem da forma mais normal possível. Mesmo lembrando, em Sunnyside, eles esperam todos os humanos saírem da sala para começarem a conversar, para começarem a agir. Nesse caso não, já é completamente diferente. Inclusive nesse filme, alguns momentos beiram o absurdo quando tem pessoas na loja fazendo compras e os brinquedos estão correndo de um lado para o outro, estão brigando, estão pulando coisas. Então nesse sentido o filme ficou mais exagerado, só que eu acho que tem um motivo para isso e eu acho que o arco do Woody representa não só o arco dele, como o arco de muitos brinquedos por aí. E como eu falei, o arco da Gabi Gabi fica perfeito nesse filme, porque no final ela encontra uma nova dona, ela encontra uma garota perdida, que assim como ela também tá perdida, porque a Harmony, que é a dona original dela, não tá nem aí pra ela, não quer saber dela. E a história que eu achei mais legal nesse filme foi a história da caixa de voz do Woody. E aí, parceiro? Meu nome é Xerife Woody. Que a Gabi Gabi queria pra ela, porque ela achava que ninguém queria ela por causa da caixa de voz defeituosa. E eu pensava o tempo inteiro, porra Woody, dá a caixa de voz pra ela porque você não precisa da caixa de voz pra falar. Mas é aquilo que torna o Woody um brinquedo perfeito, é aquilo que torna o Woody uma raridade. E o ato de conceder a caixa de voz pra Gabi Gabi, eu acho que foi o último ato dele como brinquedo e ele passa a ser um ser praticamente independente dali em diante. E a única coisa que eu mudaria nesse filme, além do Garfinho, que eu acho que ficou meio forçado, as cenas com o Garfinho não são tão boas quanto elas poderiam ter sido se fosse com outros personagens. Então eu claramente teria mudado um pouquinho, talvez o Garfinho pudesse até existir, só que de uma forma menos importante para a trama, mas eu colocaria a decisão do Woody de entregar a caixa de voz, eu colocaria como uma decisão mais pessoal dele do que uma decisão que ele estava encurralado ali pela Gabi Gabi e pelos capangas assustadores dela. Porque mesmo que ele tenha tomado, entre aspas, a decisão consciente de dar a caixa de voz para ela, eu acho que ele foi meio que forçado a isso. Eu acho que teria sido mais interessante se a decisão tivesse partido principalmente dele. Em termos musicais, a gente até tem algumas músicas, mas que não são tão marcantes quanto as músicas do filme anterior, principalmente a do primeiro filme. Eu nem me lembro direito das músicas desse filme,
E a trilha sonora como um todo utiliza muitas coisas dos filmes anteriores, é novamente uma trilha sonora composta pelo Randy Newman, então é uma trilha sonora de qualidade, mas eu acho que falta aquele brilho, principalmente da trilha sonora do primeiro filme, que eu acho que não conseguiu ser replicada por nenhum dos outros até o momento. A animação do filme é simplesmente impecável, não tenho o que falar. A animação da Pixar está cada vez melhor, eles estão conseguindo fazer imagens praticamente fotorrealísticas. É muito difícil você saber que não é uma gravação. Se você pegar uma foto de uma cena onde não aparecem os brinquedos, obviamente, uma foto da loja, por exemplo, aquele momento que eles estão olhando os lustres na loja, se você pegar uma foto daquilo, você não diz que é uma animação. E assistindo trailers que passaram antes do filme, por exemplo, de Pets 2, você vê a diferença da qualidade entre uma Pixar e entre os outros estúdios que fazem os Minions, etc. Você vê em diversos momentos quando eles estão focando mais no brinquedo, você vê aqueles detalhes de pelinhos para fora nos brinquedos, então a gente tem uma profundidade muito maior do que a gente tinha no filme Toy Story 1. Eu tentei reassistir todos os filmes do Toy Story, mas não consegui, eu reassisti somente o 3, mas mesmo do 3 para esse a gente já vê uma diferença considerável na qualidade da animação e no que os animadores conseguem fazer. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro filme da Pixar foi Toy Story, justamente porque os animadores não conseguiam fazer seres humanos de uma forma muito competente, e eu acho que não conseguem 100% até hoje. Mesmo nesse Toy Story 4 é meio esquisito a gente ver os seres humanos comparado com os brinquedos. Então eles decidiram, pô, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um filme sem muitos detalhes, que a gente possa fazer seres mais simples. Então eles decidiram fazer filmes com brinquedos, filmes com insetos, filmes com animais, peixes, né? Então eles decidiram, antes de fazer Os Incríveis, que se não me engano é o primeiro filme com humanos da Pixar, eles decidiram fazer vários outros filmes com seres um pouquinho menos complexos. E como que esse filme se compara aos outros? Como eu falei, eu colocaria esse filme empatado com o filme Toy Story 2. Eu acho que é um filme mais engraçado do que Toy Story 2, mas o Toy Story 2 eu acho que tem uma narrativa muito superior, envolvendo a venda dos brinquedos, envolvendo a Jessie, envolvendo o velho lá, minerador. Então eu acho que o filme é superior em termos narrativos, mas eu acho que esse é bem mais engraçado. Então eu colocaria os dois na mesma casa, o Toy Story 1 acima e o Toy Story 3 como o melhor de todos eles. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse filme consolida de vez Toy Story como uma das melhores franquias de todos os tempos por aí. É muito difícil a gente ver uma franquia de 4 filmes e que todos são extremamente bem aceitos. Esse manteve a mesma qualidade que os anteriores se a gente analisar a aceitação crítica. Talvez não tenha sido tão amado quanto o Toy Story 3, mas certamente ele está sendo muito aclamado tanto pelos fãs quanto pela crítica. Então, pela qualidade da animação excelente, pela narrativa que eu acho que poderia ter sido bem superior, mas por um filme que foi muito engraçado, que conseguiu ser mais engraçado do que os anteriores, eu dou pro filme Toy Story 4, 4 estrelas. E galera, como sempre, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do filme Toy Story 4. Vocês colocariam ele acima dos anteriores? Eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês, onde vocês vão me dizer qual é o seu Toy Story favorito, o 2, o 3 ou o 4. E eu quero que vocês justifiquem a sua resposta nos comentários. Então, pessoal, não deixem de responder a enquete, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu e nos vemos em breve.